Boa noite a todos. Declaro aberta a sessão extraordinária para deliberar sobre o projeto de resolução número 3/2020, objeto dessa convocação. Solicito à primeira secretária que faça a leitura do projeto. Não, peraí. Também não está na sequência aqui. Peraí, Dan. Aqui, ó. Já chega. Vamos lá? Pode ir, Dan? Projeto de resolução número 3/2020 dispõe sobre a excepcionalidade para a realização de sessões presenciais ordinárias e extraordinárias da Câmara Municipal de Pederneiras. Autoria, mesa diretora. Artigo 1º. Esta resolução estabelece a excepcionalidade para a realização de sessões presenciais ordinárias e extraordinárias da Câmara Municipal de Pederneiras, tendo em vista a implantação técnica do sistema de sessões online não estar ainda finalizado. Parágrafo único. As sessões ordinárias e extraordinárias previstas no CAPT serão realizadas exclusivamente a partir das 18 horas do dia 6 de abril do corrente ano. Artigo 2º. Suprida a presente exceção, prevalece a adoção de todas as medidas previstas na Resolução número 01/2020. Artigo 3º. Esta resolução, dada a excepcionalidade, passa a vigorar a partir de sua aprovação. Sala das Sessões, 2 de abril de 2020, vereador Danilo Borghetti, presidente, vereadora Regina Barrache, primeira secretária, vereador Ezequiel Lima, segundo secretário. O projeto segue para a comissão permanente. Ordem do dia. Projeto de resolução número 3/2020 do Legislativo dispõe sobre a excepcionalidade para a realização de sessões presenciais ordinárias e extraordinárias da Câmara Municipal de Pederneiras. Autoria, mesa diretora. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, como se posiciona? Parecer favorável. Quórum de aprovação, maioria absoluta, que atinge ou ultrapasse 5 votos. Coloco em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em única votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Projeto de resolução aprovado. Está encerrada a sessão. Havendo o número regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Sejam todos bem-vindos à 9ª sessão ordinária em 6 de abril de 2020. O resumo da ata encontra-se devidamente publicado no Diário Eletrônico Oficial do Município, conforme artigo 147 do Regimento Interno desta Casa. Expediente do Executivo, projeto de lei número 13/2020, que dispõe sobre a abertura de crédito especial. Mensagem número 10/2020. Excelentíssimo senhor vereador Danilo Borghetti, presidente da Câmara Municipal de Pederneiras, tenho a elevada honra de encaminhar a Vossa Excelência e a seus ilustres pares para apreciação o incluso projeto de lei que dispõe sobre a criação de crédito especial através de suplementação por excesso financeiro de arrecadação para adequação do orçamento 2020, de acordo com o anexo 2 das tabelas auxiliares de escrituração contábil 2020. 1. Projeto de suplementação 02-1303, Diretoria de Vigilância Epidemiológica, R$ 71.800. Adequação do orçamento com recursos de excesso de arrecadação, de acordo com a Resolução 41, de 27 de março de 2020. Estabelece a transferência de recursos do Fundo Estadual de Saúde para os fundos municipais de saúde, a serem destinados às ações de saúde para o enfrentamento do coronavírus, Covid-19, e dá providências correlatas. O Tribunal de Contas está orientado a ter um controle através dos orçamentos das ações de combate à epidemia. Diante do exposto e considerando a necessidade de utilização das referidas verbas
solicito a apreciação da presente matéria em regime de urgência. Ao ensejo, e contando com a compreensão dos nobres vereadores, renovo a Vossa Excelência meus protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Vicente Juliano Minguili Canelada, Prefeito Municipal. O projeto segue para as comissões permanentes. Do Legislativo, nada consta. Requerimentos serão lidos pela primeira secretária. Requerimento número 42, 2020, vereadores da mesa diretora. Requeremos nos termos regimentais, após ouvido o plenário, com base no artigo 179 do Regimento Interno desta Casa, regime de tramitação em urgência especial para o projeto de lei número 13/2020 do Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito especial. Outro sim, e em face da convocação para a sessão extraordinária a realizar-se em 6 de abril do corrente ano, requeremos que seja a deliberação do referido projeto realizada em 2 turnos englobadamente. Justificativa. Consideramos que o referido projeto necessita ser imediatamente deliberado, evitando graves prejuízos ou perda de suas oportunidades, uma vez que trata sobre recursos a serem destinados às ações de saúde para o enfrentamento do coronavírus, Covid-19, e da outras providências. Ao ensejo, apresentamos a Vossas Excelências protestos de elevada estima, consideração e respeito. Plenário Dr. Alberto Clementino Moreira, 2 de abril de 2020, vereador Danilo Alborguete, presidente, vereadora Regina Barrache, primeira secretária, vereador Ezequiel Lima, segundo secretário. Coloco em discussão o requerimento. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Requerimento aprovado. Indicações serão lidas pelo segundo secretário. Indicação número 40, 2020, vereadora Regina Barrache. Senhor Prefeito, a vereadora que esta subscreve nos termos regimentais indica a Vossa Excelência que, diante do estado de calamidade de grande impacto econômico para a classe odontológica, que seja feita a suspensão temporária de cobranças de taxas e tributos municipais relacionados ao exercício de 2020, que incidem sobre os consultórios e clínicas odontológicas durante esse período de pandemia, bem como a isenção de juros e correção monetária que incidirão sobre as parcelas vicenda, em caso de não pagamento da data do vencimento, pois informo que foram suspensas as cobranças das parcelas vicenda referentes à anuidade de 2020 devidas pelos profissionais de odontologia ao Conselho Regional de Odontologia, conforme solicitação do CROSP, junto ao Conselho Federal de Odontologia. Justificativa. Por determinação do Ministério da Saúde e Secretaria da Saúde do Estado, os estabelecimentos odontológicos privados estão realizando apenas atendimentos de urgência e emergência, o que diminui consideravelmente a receita dos profissionais de odontologia. Sendo assim, é de conhecimento de todos que estamos enfrentando uma pandemia em grande parte do mundo causada pelo Covid-19. B. Independentemente de adoção de todas as medidas biossegurança, a odontologia está entre as profissões de maior risco de contágio. C. É notória a facilidade de transmissão do Covid-19 no ambiente odontológico, em decorrência dos aerosóis produzidos pela caneta de alta rotação. D. É importante destacar ainda o risco de contaminação cruzada dentro do ambiente odontológico. Plenário Dr. Alberto Clementino Moreira, em 2 de abril de 2020, vereadora Regina Barrache. Indicação número 41, 2020, vereador Chapéu. Senhor Prefeito, o vereador que esta subscreve nos termos regimentais indica a Vossa Excelência que determine o encaminhamento da equipe para restaurar a estrada que vai e vem da cerâmica localizada no distrito de Santelmo, próximo à Cachoeirinha,
Justificativa: tal solicitação se faz necessária para os moradores dessa localidade e os proprietários das cerâmicas ali existentes, também as empresas que ali estão localizadas, relataram que há tempos a estrada está repleta de buracos, dificultando o acesso de todos que trafegam por esse local, inclusive dificultando ainda mais o trânsito de caminhões que passam pela estrada para transportar os produtos que são fabricados pelas empresas. Sala das Sessões, em 2 de abril de 2020, vereador Chapéu. Indicação número 42, 2020, vereador Chapéu. Senhor Prefeito, o vereador que essa subscreve nos termos regimentais indica a Vossa Excelência que determine o encaminhamento da equipe Tapa Buracos na rua Domingos Mateus, localizado no bairro Cidade Nova. Segue foto anexa para elucidar o local. Justificativa: moradores daquela comunidade relataram que esse buraco já existe há aproximadamente 2 semanas e nenhuma providência foi tomada. Tal reparo precisa ser realizado o mais breve possível, sob pena de causar acidentes graves. Sala das Sessões, em 2 de abril de 2020, vereador Chapéu. Senhor presidente, pela ordem. Pedir para o senhor tirar essa indicação que o serviço já foi feito. Ok, Chapéu. Indicação número 43, 2020, vereador Chapéu. Senhor Prefeito, o vereador que essa subscreve nos termos regimentais indica a Vossa Excelência que o transporte público volte a operar em nosso município de Pederneiras e os distritos. Justificativa: a Constituição Federal, em seu artigo 30, inciso 5, reconhece a essencialidade do transporte coletivo. Por isso, se faz necessário voltar aos serviços o mais breve possível, pois a ordem de suspensão do transporte urbano coletivo deixou inúmeros trabalhadores sem meio de transporte para se deslocarem até os seus locais de trabalho. E ainda diversos cidadãos impossibilitados de buscarem atendimento médico e irem ao supermercado, farmácia, para comprar alimentos e medicamentos. Sala das Sessões, em 2 de abril de 2020, vereador Chapéu. As indicações serão encaminhadas nos termos regimentais. Oradores inscritos, cada vereador dispõe de 5 minutos para o seu pronunciamento. Com a palavra, vereador Adriano. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores. Essa aqui é a nossa primeira sessão com algumas alterações, de conduta, já devido aí à pandemia do Covid-19, do coronavírus, o qual, graças a Deus, nos termos técnicos que a Secretaria de Saúde tem apresentado para nós, nenhum caso confirmado ainda dentro da nossa cidade, conforme divulgação da própria Secretaria de Saúde, Mas isso, eu acho que é importante nós reforçarmos que não ter casos confirmados dentro da nossa cidade não nos exime de deixar de fazer a nossa parte enquanto munícipes, fazer aquilo que é necessário. Sabemos que a questão do isolamento social, ela é contundente, ou seja, ela é efetiva, tanto é que nós conseguimos aí já achatar a curva, conforme o próprio ministro ou ex-ministro Mandetta colocou para nós em rede nacional, e acredito que nós devemos continuar fazendo nossa parte àqueles que lhe cabem, evitar visitar aí os avós, os pais. Foi preconizado também o uso de máscaras, que eu acho que é bastante importante, independente daquelas que sejam, pode ser essas de tecido, como nós estamos utilizando agora. O importante é que a gente tenha alguma forma de conseguir nos precaver, é importantíssimo. Importante ter o álcool em gel sempre à mão, para poder estar desinfetando tudo aquilo que você for estar utilizando, for estar compartilhando. Acho imprescindível todos nós fazermos a nossa parte sempre que possível. Essa semana fui chamado em algumas empresas para poder fazer alguma orientação sobre a questão da limpeza, do hipoclorito, sobre a limpeza do álcool 70, como que deve ser feito ou não. Foi muito legal, foi bastante interessante, nós fazemos essa orientação, em algumas delas com mais de 10 ou 12 funcionários, que são pequenos empresários bastante preocupados com as pessoas que lá trabalham. Então foi muito produtivo. Então a gente vem aqui novamente reforçar
para aquele que puder e tiver condições, para que faça o possível para evitar a propagação da contaminação. Estima-se, obviamente, né, que entre a segunda e a terceira semana de abril, dia 18 em diante, nós teremos um período mais crítico dentro do Estado, conforme também a orientação da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, e aí nós temos que seguir dados que são dados palpáveis, né, que são dados de universidades, entre outros, e isso é extremamente importante para todos nós, né. Gostaria de pedir que não é porque nós não temos casos que podemos abrir mão de fazer a nossa parte. Então, higienização das mãos, lavagem das mãos, o álcool sempre que possível, a utilização de máscaras. Aqui nós estamos nos adaptando aqui na sessão hoje, tentando separar um pouco mais os vereadores um do outro, para aumentar o espaçamento. Eu acho que isso é importante também, são adequações necessárias. Então não podemos deixar de fazer a nossa parte. Gostaria de aproveitar aqui hoje para agradecer o empenho, e aí de coração mesmo agradecer o empenho de todos os funcionários da saúde, todos que estão participando desta corrida, todos que estão, desde a pessoa que está lá fazendo a faxina, fazendo a limpeza daquele corredor, a limpeza daquela janela, o atendente do balcão, o atendente da farmácia, o técnico, o enfermeiro, o médico, os profissionais que estão lá dentro, todos que prestam atendimento à população. Gostaria de deixar aqui um grande abraço a todos vocês. É imprescindível a atuação de todos os profissionais da área da saúde. E também agradecer àquela parte da população que está fazendo a sua parte, que está tendo consciência, que está fazendo, que você vê lá, tivemos a campanha dos idosos, né, da influenza, um recorde de vacinação em tão pouco tempo, foi um recorde de vacinação, e pedimos para que mantessem a distância de 2 metros entre cada uma das pessoas na fila, que evitassem de estar conversando, e graças a Deus nós tivemos sucesso aí nessa solicitação com o empenho da população. Eu acho que é dessa forma a gente vai conseguir passar por essa fase difícil, extremamente difícil, todos nós, sem exceções, porque todos nós temos um ente querido aqui, e que, se Deus permitir, que nós possamos passar por essas sem percas, mas é uma situação que não cabe a nós, né, falarmos agora. Temos que esperar passar, somente o tempo vai poder nos dizer, e fazemos aqui a nossa parte. Nesse momento, estamos utilizando o microfone individual, certo? Mas de qualquer forma, está aqui o paninho, e está aqui o álcool, caso algum outro vereador queira usar o mesmo microfone, e tentarmos nos precaver o máximo possível. Eu peço que todos, nessa sessão, e todos que estão nos ouvindo aí de casa, que transmitam a informação ao próximo de que é importante os hábitos de higiene, etiqueta de estar espirrando no braço, né, cobrindo o rosto com o braço, tossir, se chegar em algum estabelecimento de saúde relatando síndrome respiratória, tosse, febre, chegue diretamente ao balcão, já avise a pessoa que está por lá, para que possa separá-lo dos demais, assim evitando a propagação. Muito obrigado, um grande abraço a todos, que Deus nos ilumine e que Deus nos mantenha no caminho correto durante essa fase difícil, e que divergências de opiniões não atrapalhem a conduta adequada e razoável para o controle do Covid. Obrigado. Adriano, obrigado. Gente, o cronômetro, a gente mudou o sistema, então ele vai aparecer no cantinho da tela lá em cima, para vocês poderem acompanhar. Ainda não tem o aviso sonoro quando acaba o tempo, mas para vocês acompanharem, ele vai aparecer no cantinho da tela, igual o pessoal de casa também está conseguindo ver. Com a palavra, vereador Chapéu. Mas, Chapéu, faz por gentileza daí com o microfone, para a gente não usar a tribuna, para não ser uso coletivo, por gentileza. Não, mas para a gente poder evitar. Opa. Pessoal, primeiramente, agradecer a Deus por mais uma sessão
aqui no Legislativo. Primeiramente, hoje chegando na Câmara Municipal, gostaria de falar para todo o pessoal que está nos assistindo, os vereadores. O presidente falou assim, presidente da Câmara: Chapéu, você vai sair na Globo ainda. Falou desse jeito para o vereador Chapéu. Fiquei feliz, presidente, mas na Globo não saímos no SBT ainda. Espero um dia sair na Globo, presidente. E fica feliz, porque se esteve andando na cidade aí, as mães falavam: ô Chapéu, vi você no SBT. Ô Chapéu, vi você no SBT. Mas todo lugar que eu ia, a mulherada viu no SBT. Fiquei feliz, presidente. Mas um dia, quem sabe o presidente for que eu vou sair na Globo, vamos ver se nós saímos na Globo mesmo. Então, vou fazer um requerimento. Eu fiz uma indicação pedindo para a empresa que transporta o pessoal da circular. Vira aqui para trás. Agora vira. Pessoal que transporta circular, eu fiz um pedido para ver se coloca o circular de volta para transportar os funcionários. Por exemplo, presidente, tem os pessoal que trabalha de empregada doméstica, que estão reclamando, tem os frentistas, tem o pessoal, como o vereador Adriano acabou de falar, que trabalha atendendo de farmácia, tem o pessoal do distrito de Vanglória, de Goianás, porque tem várias cidades do Brasil que o transporte público está funcionando. O que não pode é lotar e aglomerar dentro do ônibus, mas, se salvo engano, presidente, tem lugar que o circular transporta lá o pessoal separadamente certinho. Então a gente está andando na cidade, o pessoal está nos cobrando para que coloque a circular de volta. Fiz uma indicação, vamos aguardar aí o posicionamento aí da empresa circular, ver se pode estar atendendo esse pedido do povo. Hoje eu estive lá no PTC, aonde foi arrumada a estrada, até falei no rádio hoje, certo? Em nome do Miltinho, em nome de mais de 40 famílias do BTC, que eu estive lá hoje, fiz até um vídeo agradecendo o presidente da Câmara, o senhor Danilo, até falei no rádio hoje, Danilo, seu nome, agradecendo pelo apoio, tem dedo do senhor também lá que arrumou aquela estrada, agradecendo em nome de todos os moradores lá do BTC, a estrada ficou muito boa. Estive também agradecendo o Tadeu e agradecendo o prefeito em nome de mais de 40 famílias que nos procurou lá no BTC. E agora já fiz outra cobrança, cobrando para fazer lá em São Telmo. Estive em São Telmo lá conversando com algumas pessoas e eles estão nos cobrando que arrume aquela estrada de São Telmo, onde vai para Cerâmica, aonde vai pela Granja, aonde vai ali o pessoal que usa muito, ali passa caminhão pesado e o pessoal pediu para nós. Então a gente fez um pedido para o Tadeu, que disse que vai estar atendendo assim na medida possível. Queria dizer que Pederneiras, alguns meses atrás, eu e o vice-prefeito, nós estivemos em Sorocaba, buscando uma SAMU do governo federal. Essa SAMU, hoje, está valendo a pena ter em Pederneiras. É uma SAMU que vai ser bem usada na cidade. Certo, pessoal? Então a gente fica feliz que muitas coisas estão acontecendo na cidade. Chegou essa SAMU aí há poucos meses atrás, nova, onde teve eu e o vice-prefeito de Sorocaba. Agora o prefeito anunciou este dia um tomógrafo. Esse tomógrafo vai ser importante para Pederneiras, porque segundo o relato do presidente, toda vez que vai fazer tomografia lá em Bauru, tem que tirar o médico e tirar o enfermeiro. Até as enfermeiras falaram: Chapéu, tomógrafo chegou na hora certa. Não vai precisar mais em Bauru, não vai usar médico nem enfermeira para ir lá acompanhar o paciente. Vai ser feito tudo aqui. E chegou no momento exato, momento do coronavírus. Certo, pessoal? Então, a gente tem que mostrar as coisas boas que acontecem em Pederneiras. Porque as coisas ruins, o Satanás já usa aí meia dúzia para ficar propagando coisas ruins na cidade. Isso sim, tem uma quadrilha aí nos bastidores, que eles ficam mostrando tudo quanto é coisa ruim, mas as coisas boas não mostram. E eu estou aqui para mostrar, certo? Estou aqui para combater essa quadrilha que tem no bastidor, que ficam só pensando em fazer a nossa cidade quanto pior, melhor para eles. Mais um minutinho, presidente. E para encerrar,
dizer também que chegou respiradores. Quero agradecer todos os empresários e o prefeito por essa conquista de respiradores no momento certo do coronavírus. Muito obrigado. Olá, vereador Ezequiel Lima. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, muito boa noite. Boa noite aos nossos amigos que estão nos vendo, nos ouvindo pela internet. No plenário hoje nós não temos ninguém, né? Está proibido a visita do pessoal durante esse tempo, mas boa noite a todos que nos acompanham. Estamos aqui, mais uma vez, nesse momento bastante crítico, dando continuidade aos nossos serviços aqui nessa casa. Não sou da área da saúde, mas eu estava em casa agora há pouco vendo um noticiário, coisa tão simples, né? Eu queria dar uma parcela de contribuição para as pessoas, que é uma coisa que nós estamos preocupados tanto com a questão de álcool em gel, e há notícias na praça, né, de muita gente usando de má fé e vendendo esse álcool em gel sem nenhuma qualificação, e que o efeito que esse gel causa é mínimo, porque na verdade a composição é adulterada. Então, a pessoa que estava passando a informação aconselha-se que se preste bastante atenção de lavar a mão com água e sabão. Isso nós temos à disposição quase que em todos os lugares. Faça isso, para a gente poder ter estar um pouco mais precavido dessa situação. Infelizmente, nessas horas, muita gente, aproveitadores aparecem, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado aí. Muita coisa adulterada na praça, e é importante a gente passar essa informação. Eu queria falar um pouco aqui sobre algumas pessoas que têm nos procurado muito a respeito de a volta dos cultos nas igrejas, alguns pastores preocupados com essa situação. E eu queria deixar a minha palavra. Acho que nesse momento aqui a gente precisa efetivamente ser um exemplo para outras pessoas, para poder demonstrar, né? A igreja é um foco de disseminação de um monte de coisas, de ideias, de fé, e nesse momento também pode ser o foco de disseminação aí desse vírus que está. Então, os pastores, né? Quanto mais a gente puder segurar essa situação aí, os cultos nas casas está sendo muito bom, as lives que estão sendo feitas, todas as igrejas se movimentando, as famílias se reunindo. Acho que é assim que a gente precisa continuar mantendo aí nesse momento de crise, e até recebermos uma ordem superior para nós darmos andamento para essa situação. Outra coisa que eu queria falar também, um pedido que eu faço, possivelmente nós todos vereadores poderíamos estar fazendo esse tipo de requerimento, a respeito das merendas escolares. Não sei se foi tomado algum posicionamento a respeito disso, se a prefeitura está tomando algum posicionamento a respeito dessa situação. Das merendas, para enviarmos essas merendas para as famílias, ou alguma estratégia para essas comidas chegarem até essas crianças. Recebi informação de que crianças, e a gente sabe disso, né? Algumas crianças só têm essa refeição que é dada na escola, às vezes, para comer durante o dia. Então, é importante que a gente tome uma decisão a respeito disso, e que a gente possa estar fazendo com que essa comida distribuída nas escolas possa estar chegando até essas crianças. Eu não sei se a prefeitura está tomando algum posicionamento a respeito disso, mas seria importante nós vermos que algumas cidades estão tomando esse tipo de posicionamento para até ajudar essas crianças carentes, né, de famílias carentes, que poderia estar usufruindo aí desse alimento que, infelizmente, durante esse período está sendo aí cortado dessas crianças. Então, fica a minha fala aqui a respeito dessa situação, que nós podemos prestar atenção nisso aí. E eu quero terminar aqui a minha fala falando aqui algo a respeito dessa situação da volta de transporte público. Acho que isso é algo que todos nós aqui gostaríamos, né? Que se fosse verdade. Então, para pelo menos estar servindo as pessoas, embora a gente saiba que aquilo que nós temos em termos de reivindicação quanto a isso é para que não aconteça. Mas se o prefeito liberar, e por esses dias talvez tome algum posicionamento a respeito disso, que isso seja algo de todos nós, todos os vereadores. Acho que todo mundo aqui tem esse desejo, porque todos nós estamos sendo cobrados a respeito disso, todo mundo está perguntando a respeito disso. É algo muito sério, não compete a mim tomar essa decisão, não faço parte da área de saúde também. Nesse momento, recomenda-se que esse tipo de aglomeração não aconteça. Mas, se algum posicionamento for tomado nesse sentido, eu acho que isso aqui diz respeito a todos nós aqui da casa, porque todos nós vereadores estamos sendo cobrados dessa situação, e eu acho que seria interessante a gente poder ter esse posicionamento aí da Prefeitura Municipal. Acho difícil de acontecer, mas se acontecer, que fosse em nome de todos os vereadores dessa casa, acho que todos nós estamos sendo procurados a respeito dessa situação aí. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador professor Marildo.
Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, boa noite a todos que estão nos assistindo aí em casa pela internet. Bom, nós estamos aqui em sessão e hoje, se eu não me engano, o prefeito está fazendo uma live para falar sobre a situação, né, da prorrogação, né, de toda essa situação que nós estamos vivendo sobre essa pandemia. Mas essa administração é tão deselegante, mas ela é tão deselegante que ela faz uma live justamente na hora da sessão da Câmara. Quer dizer, a gente pode estar fazendo cobranças aqui, que ele já está resolvendo lá. É incompetência mesmo isso aí de vocês, não sei se faz isso por querer mesmo, hein? Deve ser, né, cara? Olha, outra coisa, se existem 3 poderes numa cidade, por que vocês não sentaram com os vereadores, né? Porque a gente pode... Será que ninguém aqui tem nada para falar para vocês sobre tudo isso que está acontecendo? Será que o judiciário não tem nada para fazer? Não tem nada para falar para vocês? E aqui nós temos reclamações de todos os lados da cidade. Não estou dizendo que tem que voltar a abrir, voltar a fechar, nada disso daí. Só que nós temos que criar mecanismo para poder criar todos esses obstáculos que nós criamos aí. As pessoas de Santelmo, Goianás, Vanglória, Paturiz, por exemplo, como é que essas pessoas vão vir para a cidade? Quem está na cidade quer ir para o mercado, sai de casa e vai para o mercado. E quem está lá no Paturiz? Quem está em Vanglória não compra naquele mercado, quem está em Goianás não compra naquele, quem está em Santelmo não compra. Como é que vem para a cidade? Então tem que se criar um mecanismo, não sei como vai ser, se vai trazer de 10 pessoas cada 11, como é que vai ser feito, mas tem que se criar esse mecanismo. Nós estamos vendo aqui as pessoas que trabalham na área da saúde tendo que pagar condução para vir trabalhar, e até para cidades vizinhas. Ô, senhor Dória, por favor aí, ó, esse pedágio aí, essa coisa absurda. Tem gente de Pederneiras trabalhando na área da saúde, em Jaú, e tendo que pagar pedágio, tendo que pagar gasolina. Então libera pelo menos o pedágio, já que a pessoa está pagando a gasolina. Os caminhoneiros todos brigando e tudo falando, estão aí para salvar o país, transportando o que precisa ser transportado para o Brasil não parar, e vocês não liberam nenhum pedágio nessa época. Quer dizer, que governo é esse daí? Onde é que vocês querem chegar com isso daí? Aí o senhor fica travando essa briga com o Bolsonaro aí, parecendo 2 asas, um dando coice no outro aí, e aí fica a gente aqui com essa pandemia de ideias furadas de vocês aí, olha. Em vez de vocês trazerem soluções para nós, ficam trazendo problema para o povo, e o povo vem cobrar a gente. É que nem aqui na prefeitura de Pederneiras. Ele não... Gente, é para vocês que estão ouvindo a gente aqui, olha. O prefeito não perguntou nada para essa Câmara, até onde eu sei. Só se perguntou para alguém aí, para mim não perguntou. E aí o povo, vocês vêm perguntar para mim, eu não sei de nada. As decisões que eles estão tomando junto à secretaria deles. Então essas decisões que tem na cidade hoje, são decisões tomadas pelo Executivo, não é pelo Legislativo. Porque se ele perguntasse para mim, eu daria a minha opinião para ele do que eu acho que deveria ser feito. Agora, tem que se ouvir o comerciante, tem que se ouvir as pessoas da cidade, tem que se ouvir as comissões, né? Eu acho que o problema está aí, nós temos que procurar resolver ele. Agora, eu não estou entendendo, nenhum vereador aqui que eu sei foi ouvido até agora. E as pessoas estão cobrando a gente. As pessoas, por exemplo, estão com o documento vencido, quer ir não consegue fazer o documento, mas eu não posso andar com o carro, não tem como eu vir dessas localidades longe, e eu não consigo trabalhar, não consigo fazer as coisas, porque não tem como eu me locomover. Então tem que se criar mecanismo também para resolver esses problemas. Agora, não sei se é incapacidade de vocês mesmo, né? Ou se já está no feitio do grupo de vocês aí, que vocês não conseguem enxergar isso daí, vocês não estão ouvindo o povo. Não estou dizendo que tem que abrir comércio ou fechar comércio, estou dizendo nada disso daí. Só estou dizendo que tem que sentar, conversar e ouvir. Olha a porta dos bancos aí, a pouca vergonha que está. Em vez de ir lá e cobrar, cadê o secretário que tem que ir lá e cobrar para entregar a senha lá fora? Ó, entrega a senha e fica um lá fora, um distante do outro. Quer dizer, não adianta você deixar entrar dentro do banco e ficar todo ali pelotado em cima do outro ali. Quer dizer, qual é a diferença? Aí você vai no banco, também não tem um álcool em gel ali na porta, não tem nada. E cadê a fiscalização? Onde é que vai cobrar isso daí? Já temos bares nas cidades abrindo, e não vamos achar que só a secretária aqui da vigilância vai dar conta, que ela não vai. Você tem ali 2, 3 pessoas para trabalhar naquela área ali, e não vai ficar rodando a cidade inteira. Já estão fazendo um excelente trabalho, o pessoal da saúde aí, parabéns, Corpo de Bombeiro, Defesa Civil, funcionários municipais, Polícia Militar, estão todos parabéns, mas a prefeitura tem que ajudar, né? Tem que chegar junto, chamar essas pessoas para reunião. Eu faz 15 dias que estou vendo tudo isso acontecer, 20 dias não participei de uma reunião ainda. Quer dizer, então tem que vir, tem que ouvir todo mundo, né? E as pessoas estão reclamando sim. Então, já que vocês estão com moral com o governador, pede para ele abrir esse pedágio aí para esse povo aí, ó. Pelo menos nessa hora difícil, todas as empresas contribuindo, e o pedágio está contribuindo com o quê? Só porque os grandãos aí são donos do pedágio?
tem que abrir esse pedágio para o povo aí, olha, e voltar esse transporte para essas comunidades distantes, pelo menos aí, e saber como é que isso vai ser feito, porque eles estão reclamando muito. Sem mais, senhor presidente. Ordem do dia. Cada vereador dispõe de 3 minutos para a discussão. Projeto de resolução número 1/2020 do Legislativo cria a Galeria das Vereadoras na Câmara Municipal de Pederneiras, Estado de São Paulo. Autoria, vereador Danilo Alborguete. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, como se posiciona? Senhor presidente, preciso fazer uma leitura do parecer da constitucionalidade, por favor. Perdão. Da Constituição, Justiça e Redação, parecer favorável, referente à Galeria dos Vereadores. Quórum de aprovação, maioria absoluta, que atinge ou ultrapasse 5 votos. Em única discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Vereador professor Marildo. Olha, senhor presidente, nós, em um ano de eleição para deputado aqui, o vereador Walter aqui, ele colocou um projeto, colocou aqui uma moção de aplauso, para o então deputado Avalone, num ano de eleição. E esta casa aqui votou contra, porque nós achamos inapropriado, naquele momento, fazer aquela moção, já que esse rapaz era candidato a deputado. Quer dizer, como é que a gente vai fazer uma moção para uma pesquisa? Estamos enaltecendo ela. E aqui no próprio projeto, o senhor diz, que é da sua autoria, né, olha, ao se criar uma galeria específica sobre a passagem feminina na vereança, não se estará apenas enaltecendo a participação individual até hoje existente, mas principalmente, preste atenção, ó, fomentando o surgimento de novas lideranças políticas. Quer dizer, nós estamos falando que, em novas lideranças políticas aqui, mas também a gente não pode se esquecer que o senhor está fazendo um projeto, e uma das vereadoras desta casa, que aliás vem fazendo um bom trabalho, faz parte do seu partido. Então, quer dizer, é no mínimo deselegante o senhor fazer um projeto desse daqui nessa época, então, porque se a gente quer que a mulher tenha direitos iguais, essas já vão sair na frente. Então, que esse projeto ficasse para o ano que vem, ou que ele tivesse sido feito lá no começo. Mas nesse momento eu acho ele inapropriado por isso, porque essas mulheres que estão aqui, e vêm defendendo a nossa cidade, fazendo o seu trabalho corretamente, elas podem ser candidatas. Então, se nós votamos contra a do Walter, que era num ano político, eu também acho deselegante, e no mínimo, na minha opinião, imoral a gente recusar a do Walter e votar essa daqui hoje. Né? Não aqui desmerecendo as mulheres. Eu acho que o ano que vem, quando não for ano político, que se volte o projeto e que se coloque ele. Mas nesse ano aqui, infelizmente, eu achei ele deselegante, né, ser colocado para votação. Sem mais, senhor presidente. Continua em discussão. Palavra. Só um minutinho, Durva. Pode falar? Só deixa o Wagner higienizar o microfone, por gentileza. Vereadora Durva. Eu me sinto honrada, porque no meu período eleitoral do ano, fui 4 anos, fui reeleita, graças a Deus, mais 4 anos. É o último? Não sei, Deus sabe. Mas eu agradeço o presidente por ele ter lembrado das vereadoras mulheres, porque não é só eu, não estou falando por mim, estou falando para a Maria Helena. A Maria Helena foi ela foi excelente, não é do tempo do presidente, mas foi do meu tempo, porque nós somos mais ou menos da mesma idade. A Maria Helena, a Nancy, que continua ainda fazendo trabalho voluntário, a Ângela Vermelho continua fazendo um trabalho maravilhoso, um trabalho excelente. Quem mais que foi vereadora? A Maria Helena, falei. A Maria Helena, a Ângela e a Nancy. Eu e a Regina. Então, eu agradeço ao presidente por ele ter se lembrado. Se for para fazer esse ano,
Por mim, eu acho que eu concordaria, porque o ano que vem eu já não vou mais estar aqui. Então, parabéns, presidente. Adorei o seu projeto, a sua ideia. E, se depender de mim, vamos fazer a galeria. Obrigada. Continua em discussão. Palavra, senhor presidente. Eu só queria... Só um minutinho. O Pois Adriano não. havia pedido também. Só deixa a gente higienizar o microfone. Desculpa, novamente. Adriano. Palavra, vereador Adriano. Referente ao projeto, senhor vereador, eu acho muito pertinente, ele é pertinente. Entendo a colocação do vereador Marildo, fez aqui, referente à colocação política. Acho importante a gente ressaltar que cada vez mais nós estamos tendo a participação das mulheres em todas as frentes parlamentares, seja ela vereança, deputado estadual, federal, Senado, com a Gabrini, né? Então, acredito que é algo que se vai se tornar real. Visando a questão que o vereador Marildo fez a colocação, de repente nós colocarmos ao término do ano, eu acredito que a gente enaltece todas as vereadoras, em todos os mandatos. A vereadora Durvalina, como teve 2 mandatos, 2 vezes, né? Assim como nós temos ali nos presidentes mais do que uma foto de um determinado presidente. Então acho que isso não sei que coloca os anos que a vereadora foi, né? Mas eu acho importante nós fizermos o ressalto. Assim nós tiramos a questão política de lado, como o vereador ressaltou, mas eu acho que o projeto ele é pertinente a ser colocado, sim. Parabéns à vereadora Regina, à vereadora Durvalina, 2 mandatos. Eu acho que somente a Ângela teve outros 2 mandatos também anteriormente, né? Eu acho que só a Ângela que teve 2 mandatos. Então, são 5 mulheres. Eu acho que eu queria fazer esse ressalto, que dentro de uma história que nós tivemos aí de tantos anos, apenas 5 vereadoras, né? Lembrando que nós temos para cada candidato nesse próximo ano, de 14, ao menos 4 são mulheres, né? Então, se nós pensarmos que nós temos aí ao menos 10 partidos lançando candidaturas, acredito que ao menos 10 teremos 40 mulheres participantes, né? Então, eu acho que parabéns ao projeto que foi protocolado. Faço apenas uma ressalva, eu acho, para contribuir na composição. Obrigado. Continua em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Eu fui citado, eu gostaria de dar uma resposta pequena. Posso? Olha, é o seguinte, eu não sou contra o projeto, eu sou contra o projeto neste momento. Eu acho que ele é inadequado neste momento. Se fizer o projeto ano que vem, dona vereadora, a senhora vai ter o direito de entrar do mesmo jeito que as vereadoras do passado entraram. Porque se o projeto é para todas as mulheres, se a senhora já foi em 2 mandatos, a senhora vai estar lá também. Eu só acho que neste momento, por ser um período eleitoral, é deselegante, já que nós, inclusive a senhora, votamos contra quando o Walter fez. E era um período político, vocês se lembram disso? Então nós, que a casa rejeitou a moção de aplauso dele para o deputado. Então não estou dizendo parabéns pelo projeto, dando lá o projeto, né? Mas eu acho que o momento é inapropriado. Só isso daí, eu acho que deveria ficar para o ano que vem. Sem mais, senhor presidente. Continua em discussão. Palavra, senhor presidente. A vereadora Regina. Primeiramente, senhor presidente, quero agradecer também, eu, a vereadora Durva, representando as mulheres parlamentares da nossa cidade. Fomos em poucas, né, por enquanto, mas eu entendo que um dos objetivos desse projeto, e para quem lê o projeto, sabe que é estimular a mulher na política. Eu tenho certeza que vários partidos agora estão fazendo suas composições, estão vendo a dificuldade que se tem para colocar mulheres no seu quadro de disputas para a candidatura. Eu só vou discordar um pouco do vereador na questão, quando foi votado a moção ao Avalone, porque esse projeto especificamente, ele não tem o nome da vereadora Durvalina ou da vereadora Regina. É um projeto de galeria das vereadoras, que tem um nome genérico. Então, eu não vejo por que essa implicação política diferente da moção apresentada pelo colega, que tinha o nome do então candidato a deputado federal, Eduardo Avalone, que conheço, é meu amigo também. Isso sim, eu acho que é caracterizar um favorecimento político
durante uma campanha. Neste caso, senhor presidente, não concordo com a fala do vereador quando ele cita isso, porque ressaltando novamente que o projeto chama Galeria das Vereadoras, não é Galeria da Regina Barrache nem da Durvalina, que podem ou não ser possíveis candidatas no ano que vem. Então, queria só deixar essa reflexão para os colegas também pensarem nesse outro lado. Tá? Muito obrigada, senhor presidente. Continua em discussão. Fala, presidente. O vereador Chapéu. Presidente, esse projeto do Edu Avalone, salvo engano, era meu e seu, Vartão? Ou não? Você lembra? Era meu e do Vartão, salvo engano. Era, né? Eu acredito, Vartão, nós votei um favorável, eu e você na época. Eu não vou dar com a mesma moeda, Vartão. Passado para mim, Regina. E acho que, do jeito que a vereadora Durva, aqui no passado, viu aquela guerra de vereadores, eu, seu Mauro e o Zezé, nós era oposição. E a Durva aguentou firme, né, Durva, aquela guerra de vereadores. E hoje a vereadora Regina e a Durva junto, chegando até no final aí, firme e forte, na guerra que teve aqui em debate entre os vereadores, não baixou o nível. É um momento de eu parabenizar o Ezequiel Lima, o presidente da Câmara, e a Regina, de fazer essa homenagem para as mulheres. Ter isso aqui na nossa Câmara. Toda vez que eu venho na Câmara, Adriana, eu vejo lá o quadro dos presidentes. É lindo de ver. Só que um dia eu vou estar aqui, fico olhando assim, é difícil. Mas que é bonito de ver ali, desde o comecinho. Também vai ser uma honra de ver as mulheres que representou Pederneiras. Ângela Vermelho, uma guerreira. Maria Pontes, querida pelo povão na época. E a Nancy da Cidade Nova, tempo do Vilmar Ferraz. Então, eu vou votar favorável. Eu não vou dar a mesma moeda que deram no projeto do Avalone. E outros projetos que votaram contra meu e seu, Vartão. Foi vários projetos que nós levamos umas pauladas na cabeça aí, mas eu vou votar favorável, certo, Regina? Porque a gente tem que ver o que é bom para a cidade, independente de partido, independente de sexo. Nós temos que colocar sua foto aqui, Durva, a sua, Regina, e de todas as mulheres que sentam aí. Não é fácil, não é fácil. Sem mais, senhor presidente, voto favorável. Continua em discussão. Queria esclarecer que na época do Edu Avalone ele não foi aprovado, porque na verdade ele não se enquadrava numa resolução que a gente tem, como ele era candidato, então o projeto não foi dado o devido andamento. Então não é que ele foi votado ou não votado, realmente ele se enquadrava numa resolução que a gente tem, que não pode, em ano eleitoral, esse tipo de moção ou congratulação. Então, só para esclarecer, não é que não foi votado, ele não podia, porque se enquadrava na nossa resolução. Em relação à Galeria das Mulheres, a proposta de criar a Galeria das Vereadoras não foi uma invenção da minha cabeça. Quando estive no Senado Federal, passei por uma ala onde continha a Galeria das Senadoras da República, onde admirei aquele cenário e me veio a ideia de trazer esse conceito para a Câmara Municipal de Pederneiras. Mais tarde, ao realizar pesquisas, me surpreendi com inúmeras câmaras municipais que já possuem em suas sedes a Galeria das Vereadoras, fato que me motivou ainda mais a apresentar essa proposta. O conceito é bem simples, é reconhecer as mulheres parlamentares que estão em pleno mandato. Nesse momento, a vereadora Durva, obrigado por, mesmo sendo do grupo de risco, Durva, estar aqui fazendo questão de estar fazendo o seu trabalho e poder estar aqui com a gente. De 2013 até agora em 2020. A vereadora Regina Barrache, de 2017 a 2020. Honrar a que já cumpriram o seu mandato. As ex-vereadoras Nancy Aparecida da Silva, de 2001 a 2004, a Ângela Vermelho, de 97 a 2004, a Maria Helena de Pontes Paris, de 89 a 2000, e ninguém, eu acho que tinha conhecimento desse fato, a Virgínia Serve Furlani,
de 1952 a 1955, a primeira vereadora eleita no município, e fomentar o surgimento de novas lideranças políticas para o futuro. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, veiculou todos os dias do mês de março, ocasião das comemorações do Dia da Mulher, pela rádio, TV e redes sociais em todo o país, a campanha Mulheres na Política, onde incentivou as mulheres a participarem da vida política e a se candidatarem a cargos públicos, com a ideia de que, quando uma mulher defende seus direitos, incentiva outras mulheres a defenderem também. Quando uma mulher tem voz ativa, ela incentiva outras mulheres a falarem também. Quando uma mulher lidera, ela incentiva outras a liderarem também. Quando uma mulher ocupa um cargo público, ela incentiva outras a ocuparem também, diz a mensagem da peça. Outro indicador importante a considerar-se é a proporção de mulheres eleitas para o cargo de vereadora, se manteve entre as eleições de 2012 e de 2016. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, neste ano letivo, que vai de 2017 a 2020, apenas 13,5% dos vereadores eleitos são mulheres, ou seja, 7.800 vereadoras em um universo de 57.800 candidatos. Há 4 anos atrás, na legislatura de 2013 a 2016, o percentual foi de 13,3%, ou seja, 7,7 mil vereadoras de 57.400 candidatos, praticamente sem avanços da frente parlamentar feminina. Em Pederneiras não é diferente. Desde a primeira legislatura até aqui estamos, a 17ª, passaram por esse legislativo 216 vereadores, sendo apenas 6 mulheres vereadoras, estas que com muita satisfação já citei no início. Por essas e outras razões, dentro da legalidade que nos é permitida, elaborei a presente proposta, que somente poderá ser efetivada, concretizada e dada a ampla honradez a essas mulheres que foram, estão e serão as representantes do nosso povo, com a aprovação dos demais membros desta casa, onde acredito que todos, sem exceção, sabem da importância dessa representação em nossa casa legislativa. Sem mais, meu muito obrigado, e esse projeto não é a favor de nenhuma das duas que estão hoje como vereadoras e nenhuma das mulheres que vão ser candidatas, mas sim fomentar que cada vez mais as mulheres participem, não só da política, mas realmente participem em todos os momentos aí na nossa sociedade. Meu muito obrigado. E parabéns aí, novamente, pelo trabalho de vocês. Independente do que acontecer aí na nossa votação. Coloco em única votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Projeto aprovado por 7 votos favoráveis e 1 voto contrário. Voto contrário, vereador professor Marildo. Emenda modificativa número 1/2020 ao projeto de emenda à Lei Orgânica número 1/2020 do Legislativo, da nova redação aos dispositivos criado pela proposta de emenda à Lei Orgânica número 1/2020 do Legislativo. Autoria, vereadora Regina Barrache. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, como se posiciona? Parecer favorável. Quórum de aprovação, maioria qualificada, que atinge ou ultrapasse 2/3 dos votos. Em única discussão. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereadora Regina. Interessante hoje nessa sessão, os projetos eles estão indo, né, no universo feminino, né, aproveitando. Mas eu quero falar da importância dessa emenda modificativa à nossa lei orgânica. E esse projeto ele foi baseado num princípio constitucional, o 5º artigo da Constituição Federal, que fala
da igualdade de homens e mulheres em seus direitos e deveres. É bom salientar aqui, senhor presidente, que o Supremo Tribunal Federal, na pessoa do ministro Fachin, Edson Fachin, ele apoia essa igualdade de mulheres e homens dentro dos parlamentos, dentro das mesas diretoras, dentro de secretarias, dentro de diretorias do município, obedecendo exatamente esse princípio constitucional. E tanto é verdade, baseado nesse princípio, o Supremo ele modificou a lei eleitoral, de modo que estabeleceu um mínimo de mulheres dentro das campanhas políticas, assim como também o mínimo do fundo partidário para as mulheres. A intenção, então, quero deixar muito claro, já que estamos lutando por igualdade de direitos, não é nem mais nem menos, eu sempre venho falando isso aqui, né, vereador? Sempre é a questão de igualdade. Essa modificação, dessa emenda modificativa, ela vai ser proposta desde que possível. Eu quero salientar bem, porque às vezes vai ter mulheres no nosso parlamento, mas às vezes que elas não vão querer participar, por exemplo, de uma mesa diretora. Então, não é uma coisa obrigatória, mas tem que se seguir o bom senso. Então, essa emenda modificativa, ela vem nesse sentido, seguindo os princípios constitucionais, e também não deixa de ser um estímulo à mulher na vida política. Que a mulher dela também tem esse direito de exercer cargos na mesa diretora, de exercer cargos em secretarias, em ministérios, em diretorias e tudo mais, assim como o homem. Tá? Então, é isso que eu queria deixar claro, senhor presidente, da igualdade de direitos, e o parecer da comissão ela foi baseada nesse princípio, que é o 5º artigo da Constituição Federal. Muito obrigada, senhor presidente. Continua em única discussão. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador professor Marildo. Olha, eu sou contra cotas, né? Eu acho que a mulher ela é tão inteligente igual o homem, e tão capacitada quanto. Mas imaginem vocês que dentro do projeto, eu vou até perguntar para a vereadora, que talvez eu tenha entendido mal, vereadora, se hoje nós formos montar uma mesa diretora e uma de vocês quisessem participar, ou a senhora vereadora Durva, mas a mesa fosse montar uma diretoria que não incluísse uma mulher, eles seriam obrigados a tirar um para colocar vocês, é isso? Não, tanto quanto possível, se ela quiser, é necessário. Tudo bem então, mas se a senhora quer, é possível, porque são 30% inclui uma mulher. Então isso quer dizer o seguinte, que se a senhora quiser, eles são obrigados a colocar a senhora na mesa, ou ela ou quem estiver aqui, mesmo que ela não faça parte daquele grupo, porque aqui diz, olha, o parágrafo único, na constituição da mesa diretora e das comissões permanentes ou temporárias, assegurar-se a tanto quanto possível, quer dizer, se a senhora quer, é possível, porque a senhora está aqui. E aí, só um pouquinho, senhor vereador, fica à vontade, pode falar. Eu queria contribuir um pouquinho. Eu tenho um entendimento, é importante até a gente ter essa conversa agora, de repente a gente já resolver. No meu entendimento, tanto quanto possível, seria da seguinte forma: suponhamos que eu, vereador Marildo, vereador Vartão, vereador Ezequiel, queiramos montar uma chapa para a mesa, e tenhamos mulheres dentro da casa. Não obrigatoriamente temos que a obrigatoriedade de colocar, porque se não tem a obrigatoriedade, se for possível, nós colocar, assim como ela pode montar um outro grupo, colocando ela e a Durvalina, por exemplo, para poder montar a mesa e ser composta por 2 mulheres e 2 homens, no caso seria então contando com o vice-presidente. É dessa forma que eu entendo, apenas para poder fazer uma colocação. Mas eu entendo diferente, tanto quanto possível, se existe a mulher, é possível, e se ela quer, é um direito dela, porque é 30%. E aí a gente cai naquela de dar cota, quando você dá cota, você diminui a pessoa, e a mulher é tão como o homem, então ela tem que ter direito igual, porque nós somos eleitos pelo voto direto do povo. Né? Então eu acho que quando você começa a colocar cotas aqui dentro, é a mesma coisa que você falar, ela é inferior a gente, ela precisa ter 30%. Não, você tem que ser escolhido pela sua capacidade. Você imagina que você tivesse 2 vereadoras aqui, que não é o caso das 2, que não tivesse uma capacidade de estar na mesa, e ela vai pelo direito, não, está aqui, olha, eu quero estar na mesa, e aí, como é que faz? E nós já vimos que passaram pessoas aqui, não digo nem mulheres ou homens, né, que não tinham a mínima capacidade de fazer parte de uma mesa, nem de sentar aqui, olha. Agora, você imagina fazer parte de uma mesa, que não é o caso da vereadora que está lá hoje, certo? Muito capacitada.
Então, o projeto ele deixa essa lacuna, senhor Adriano, né? Ele não fala obrigatoriedade, ele fala que tanto quanto possível. É assim que vocês entendem ou não? Porque o projeto ele não deixa, é claro, especificado aqui, que ele pode montar e não ter uma mulher. Ele diz que se ela quiser, e ela estiver aqui dentro, ela tem direito a 30%. Eu gostaria que se fosse colocar essa emenda, que se corrigisse do jeito que o senhor colocou então. Eu entendo que... Não existiria a obrigatoriedade. Se não existe a obrigatoriedade, não precisa ter cota. Eu entendo que você pode montar com ou sem, tentando sempre ter tentando ter sempre a sensibilidade, tentar acrescentar a mulher, respeitando os 30% para a composição da mesa. É isso que eu entendo. Mas não que tenha a obrigatoriedade efetiva de caso uma mulher eleita. Me corrija se eu estiver errado, por favor. Não, mas se não tem obrigatoriedade, não tem cota. Para que eu estou colocando 30% se eu não vou ser obrigado? Então nós faz uma mesa aqui, nós 4 aqui, olha, e as mulheres não entram. É isso que eu estou querendo te dizer. Se existe a cota de 30%, é obrigatoriedade, se ela quiser. E se ela não quiser, então não existe a cota. Para que você vai colocar no mínimo 30% se eu não quiser, eu não coloco? Não, se nós não quiser, a gente não coloca, então não tem obrigatoriedade. E aí, então, tanto quanto possível, então, o projeto já é para obrigar a colocar uma mulher ali, que está no direito, entendendo? Mas é para obrigar. E aí você pode encontrar aquela situação que eu disse, em que você não coloca. Porque ela querendo, é que, tanto quanto possível, se ela quer, é possível. Só se ela abre mão, fala, não quero. Aí não é possível, você não vai enfiar as duas na marra lá, certo? Mas se ela quer, ela está dentro da cota, é 3, uma vaga é dela. Ou de outra pessoa que estiver aqui na época, quando for isso acontecer. Então, que se coloque aqui que não há obrigatoriedade. Se colocar, normal. Voto favorável. Que não há obrigatoriedade de pôr a mulher. O senhor me permite um minuto? Vontade, Só para a gente esclarecer bem aqui. A mulher, ela pode aceitar ou não. Não é obrigatório, vereador. Como? A mulher, ela pode aceitar ou não compor a mesa. Não é obrigatório. Agora, existe uma emenda modificativa. E aí vai muito, meus colegas, do lado político de vocês. Quem for montar uma mesa diretora e ver que tem uma emenda modificativa que você pode incluir uma mulher na mesa diretora, seria de bom tom incluir. Concordo. Não é? Então, concordo. qual que é a dúvida? Mas aí você se torna obrigatório a dar a cota. É obrigatório, porque a senhora falou, se eu quero, você tem que pôr. Porque a cota diz isso, os 30%. No mínimo 30%. É uma cota. Não tem como você falar assim, nós vamos montar 4 homens. Aqui diz que é uma cota, a cota é 30%, é a mesma coisa numa faculdade. Ela vai colocar lá uma cota de 30% para negro. Não tem como você deixar, e tem 30% de negro que quer entrar, ele vai entrar. Porque é uma cota. Agora, se eles não quiserem, é diferente. Mas se existe, é uma cota, é uma obrigatoriedade. A faculdade não pode falar, eu vou colocar 100 e vai ser só 20%. Não tem como, a cota está aqui. Mas acho que o senhor não entendeu exatamente isso. Eu só queria que vocês mudassem a redação, então. Deixa eu fazer uma outra colocação, que eu me recordei da legislatura. Fica à vontade, senhor vereador. Desculpa. Posso? Fica à vontade. Na legislatura passada, nós tínhamos o seu Mauro, o vereador Chapéu e o vereador Zezé Pegatin, que inicialmente queriam montar uma chapa para a mesa, diretora. E naquela oportunidade, nós tínhamos uma outra montagem da chapa. No nosso regimento, ele coloca tanto quanto possível também. E tanto o Zezé quanto o seu Mauro pediram para fazer parte da mesa. Nós que formamos a mesa, falamos que, infelizmente, não seria viável, que ia dar a participação. E fechamos entre eu, o Ricardo, o William e o Bugrinho. E não obedeceram a cota? Então, porque assim, tanto quanto possível, nós não colocamos, porque naquele momento nós queríamos montar uma mesa da qual nós tínhamos um controle, digamos assim. Então, assim, não era a obrigatoriedade, era se possível. Então, mas, nós não colocamos se não há obrigatoriedade, senhor vereador, não tem cota. Você tem que colocar aqui que há obrigatoriedade, dona Regina, para que se faça valer o projeto, você está entendendo? Porque se nós for por entendimento do vereador, nós podemos fazer aqui e largar vocês tudo fora. Mas eu entendo porque a cota já quer dizer uma obrigatoriedade. A cota é uma obrigatoriedade. É cota, você tem que fazer o que está na cota. Se tem aqui dentro,
Se não tivesse mulher, eu concordo. Você não deve vestir saia no homem e colocar ele ali. Mas se tem a mulher aqui, ela fala, eu quero fazer parte, ela é a cota. Ela tem que ir para a mesa. Tudo Se a bem, vereadora vereador, tem que ter pudesse- aceitação dos dois lados. É isso que o senhor não está entendendo. Tem que ter aceitação dos dois lados. Vamos supor que eu queira fazer parte da mesa, mas os colegas não querem que eu faça. Não, mas então. Então é aí cota. Aí não vira obedece uma a coisa cota. política, né, vereador Adriano? Aí o problema é da mesa que não aceitou a mulher. Então, Ué, mas aí eu faço cumprir a lei. Eu faço cumprir a lei, porque está aqui a lei. 30% é cota. Não adianta ela falar, eu quero fazer, você falar, não vai fazer não, está aqui a lei, ó, eu quero meus 30%. Ó, eu gostaria de colocar aqui no meu... Senhor então tem que presidente, eu acho que é até colocar aqui, importante então, a que gente não é ressaltar Posso falar, isso. Adriano? Ô, presidente, posso falar? Concordo com o vereador aqui, em partes. Por quê? Entra uma mulher, a veio tímida, vai ser obrigada a sentar aí. E para sentar na mesa, vai ter que falar, vai ter que seguir o regimento. Então, do jeito que o vereador falou, não obrigando, até eu voto favorável, Regina. Mas se for para obrigar, eu vou ser contra. Não. Do jeito que o vereador então, falou. Regina, mas se a pessoa quiser, é possível. Você tem capacidade para estar aí. Mas vamos supor que entra uma pessoa aqui que não tenha, certo? E ela fala, não, eu quero meus 30%. A cota, a lei está aqui, ó, não estou mentindo. Vocês fizeram uma lei, olha. A lei não é 30%? Se ela falar, eu quero, ela tem direito, vocês são obrigados. Ela fala, está aqui, ó, mastiga aqui, ó. Senhor presidente, acho só apenas para uma questão de entendimento, Então eu acho coloca importante que não é ressaltar. obrigatório. Porque Mas esse tira é o a meu cota. entendimento. No meu entendimento do projeto, tanto quanto possível, significa que, se tivermos mulher ou não eleitas, e assim mesmo, uma bancada quiser montar uma chapa para a mesa sem incluir uma outra mulher, caso seja de interesse da mesa, ela tem o direito de montar. Esse é o meu entendimento. Eu compreendi o que o vereador Marildo colocou na obrigatoriedade. Se ela quiser participar, ela Direito. pode. No meu entendimento, não, porque a mesa diretora monta com aqueles que eles quiserem. Então, acho que é importante a gente apenas reafirmar, porque Tem é uma questão jurídico, política. um parecer jurídico da casa, Então, pelo menos. ele tem é constitucional. Porque votou vai virar lei, gente. Ele é constitucional, mas o entendimento eu queria que a vereadora até reafirmasse. A mulher estando aqui, ela pode ou não querer participar por ela querer, ou na montagem da chapa, podem ser apenas homens, mesmo nós tendo a lei. Aí então vai entrar numa questão política e o polimento do vereador ao montar a chapa. É isso que eu entendo. Eu entendo assim, ó, que se você não colocar ela quiser, vira uma questão judicial. Então que se passe por um parecer jurídico. muita obrigatoriedade, vereador. Não tem a palavra obrigatoriedade, então não vai ter ação judicial. Como não? Não tem obrigatoriedade. Não está escrito aqui na emenda obrigatoriedade. Vai ser Mas obrigado. a cota é É obrigatoriedade. tanto quanto possível. Mas se você quer, é possível. Você está aqui, você é uma matéria física viva. Você quer. Você é uma mulher, você está aqui dentro, você quer fazer parte da mesa? É possível. É 30%. Eles têm que colocar você. A palavra, presidente? Pode ser. Olha, nós já sofremos aqui na casa a questão de interpretação de texto. Porque eu sei. Inclusive no nosso regimento interno, eu me senti muito na pele porque era o presidente né, do Conselho de Ética aqui da casa. E a gente sofreu detalhes que nós aí ficamos batendo cabeça para tentar entender aquilo. O que está acontecendo aqui, no meu ponto de vista, é interpretação de texto. Eu acho que vale a pena a gente retirar o projeto, Regina, se é possível a gente analisar essa situação, porque realmente os dois lados estão certos, do meu ponto de vista. Tem essa situação mesmo que o Dan está falando, não tem obrigatoriedade, a gente pode montar a mesa sem querer, mas eu entendo também que o Marildo também está com a razão, que se alguém exigir, porque se está falando de cota, tem que ter 30%, eu interpreto assim também. No meu ponto de vista aqui, é questão de interpretação de texto, e nós vamos mais uma vez jogar para o amanhã uma realidade que vai fazer com que as pessoas entrem em parafuso também, como nós entramos aqui na casa. A gente teve isso, você passou comigo essa situação. Interpretação de texto, e a gente não conseguia chegar a um consenso. Vamos pedir Então, parecer acho que é jurídico. importante se retirar o projeto, a gente vai analisar pelo menos esse ponto, vocês têm outros pontos, mas esse ponto é fundamental, porque para mim é interpretação de texto, e as duas vertentes aqui estão corretas na sua interpretação, do meu ponto de vista. E aí, como é que a gente faz? Acho que tinha que pedir um parecer jurídico para poder, assim, para fundamental realmente que ela está colocando aqui, porque senão ela está fazendo um projeto que no futuro não beneficia a mulher. A mulher deixa de ter a vaga. Ela fala em 30%, mas não quero dar, não dou.
porque você interpreta de um jeito e eu interpreto de outro, quer dizer, e aqui está, por exemplo, né, tanto aqui como lá embaixo também, como na. Pode fazer, fica à vontade. Senhor presidente, eu não vou retirar o projeto, tá? Pode tocar, vai aí agora do entendimento, da interpretação de cada um. Eu acho que foi explicado aqui. Se vocês estão entendendo por um outro lado, eu respeito, mas eu quero frisar que não está escrito em nenhum momento aqui obrigatório. O projeto está na internet, quem quiser ler, não existe obrigatoriedade, é tanto quanto possível, ou seja, desde que tenha aceitação de ambas as partes. Então, senhor presidente, não vou retirar o projeto, eu quero fazer a votação, por favor. Não, mas aqui não fala em tanto quanto tem aceitação. Aqui fala, ó, temporário assegura-se tanto quanto possível. Se uma mulher quer, fala, é possível. Então, o correto aqui, aliás, nós falamos aqui lá atrás, senhor presidente, que tudo isso aqui passaria para um parecer jurídico. E tinha que ter um parecer jurídico numa situação dessa daqui. Nós não Acrescentamos, temos. então, como a vereadora colocou, Aí amanhã com vem aceitação um cara de ambas as que entende partes, acrescentamos isso no texto redigido, porque é a realidade hoje. Certo? Não, porque se entrar uma pessoa com a visão do Adriano, você perde o direito da emenda que você fez. Não, a gente poderia, se todo mundo estiver de acordo que tem que ter aceitação de ambas as partes, nós podemos acrescentar ao texto, porque aí teria que ter aceitação tanto por parte da vereadora eleita, quanto por parte da mesa diretora em informação. Coloca que não tem obrigatoriedade, pronto. Aí Coloca a tudo que você aceitação escreveu, de deixa ambas ter as valor. partes, desde que haja acordo entre as partes. Uma coisa nesse Tanto sentido, entre Emerson, a pode vereadora ser? eleita quanto a mesa de formação. Aí eu acho que não fica na obrigatoriedade, Sim. fica mais claro. Apesar minha que a opinião palavra- individual. Apesar que a palavra obrigatoriedade, é bom ressaltar, não está escrito no texto. Sim, Mas sim. vamos colocar para não dar margem mas, às Regina, interpretações. É isso que eu estou dizendo, é porque não está essa palavra aqui, porque se a palavra estivesse, não há obrigatoriedade, não há cota. Porque a cota, ela traz obrigatoriedade, vocês entenderam? Uma cota é obrigação. Não tem como, como eu disse aqui, uma faculdade falar, existe uma cota que eu não vou cumprir. Ela é obrigada a cumprir. Então, a cota, ela diz por si própria que é obrigado. Se a pessoa quer a cota, é uma obrigatoriedade. Se você tirar a obrigatoriedade desse projeto, você tira a cota. Não tem sentido você pôr Eu cota. acredito que o projeto está respaldando uma discussão, toda vez que for montar a mesa, ter uma discussão entre as mulheres eleitas e os vereadores eleitos. Então, eu acredito que se tiver o entendimento de ambas as partes, da mesa em não colocar ou da mesa de colocar, resguarda a mesa, né? Estou falando porque quando nós montamos foi aquilo que nós utilizamos como argumento, né? Quando eu, o Ricardo, o William e o Bugrinho fizemos, nós utilizamos isso como argumento, quando de ambas as partes. Mas aí também fica cada um dos vereadores fica a seu. Mas se for para negociar na mesa, não precisa ter projeto. Nós entramos em negociação aqui. Vamos montar a mesa, nós fazer uma negociação, vamos entrar num acordo. O projeto, gente, vocês não entenderam, o projeto já é para fazendo uma lei, obrigando você dar a vaga de 30% se ela quiser, porque é tanto quanto possível. Agora, se entrar uma pessoa que entende que nem você não dá a vaga para ela. Se entrar uma pessoa que entende que nem eu, vou dar a vaga para ela. A vereadora vai ter a vaga, porque eu entendo que ela tem direito à vaga. É uma cota. Então, se for no meu pensamento, ela vai ter a vaga. Se for no seu, ela não vai ter. Então, por isso que tem... E o que manda aqui não é o meu pensamento ou o seu. É um parecer jurídico. Um jurista, o jurídico da Câmara tem que falar, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Ele tem que passar o entendimento dele para nós. Primeiro, porque nós somos... Ele é o cara para isso aqui. É a emenda. Senhor presidente, permita-me. Não, só gostaria que, se todo mundo estiver de acordo, acrescentasse na emenda modificativa, tanto quanto possível, desde que haja acordo entre as partes. Pode ser, vereador Adriano? Vereadores, demais, pode. tudo bem? Só Pode? que- Então vamos fazer a votação, senhor presidente, por favor. Só que aí perde-se o sentido da cota. Porque eu acho que elas perdem o direito delas. Eu acho que não. Se vai fazer acordo, eu não sou obrigado a pôr 30%, ô Regina. Se colocar isso daí, fica à vontade, Wagner. Eu voto favorável. Se vai depender de acordo,
Isso aqui, ó, com todo o respeito a vocês, não vou fazer isso para não ser deselegante, mas vocês podem rasgar e jogar fora. Porque se você colocou aqui um projeto de uma cota e você não vai respeitar a cota, para que existiu a cota? Vocês entenderam? Então, se o jurídico fala, olha, vamos respeitar a cota, vocês têm o direito. Se ele falar, não vamos, negocia em 4 eu anos. entendo que às vezes eu entendo que vai estimular a discussão dentre os parlamentares. Muitas vezes pode ser que seja eleita uma pessoa que a gente não conheça, então que a gente não conhece essa pessoa, e o projeto venha gerar uma discussão para que de repente possa incluir ou não dentro de uma nova discussão, até porque nós temos 2 formações de mesa dentro de um mandato, né? Às vezes não na primeira, mas de repente numa segunda oportunidade, né? É o que eu entendo do projeto, é que vai incluir numa discussão que antes nós não tínhamos. É o meu compreendimento, a gente individual. Porque, na verdade, também, Adriano, o que a vereadora mudou aqui, não foi nem a cota de 30%. Ela mudou aqui, foi no final, né? Que é aqui, ó, 60%, só o finalzinho aqui, dos assentos. Antes, quando era vocês, era para cada sexo. E agora ela colocou para cada gênero. E aí, então, calhou da gente discutir os 30%. Na verdade, isso daí está aqui a modificação. A modificação nem é isso daí de cota. A modificação é no final. Da primeira emenda Então, que é o correto, está certo. Concordo. Fez a emenda, está certa a emenda. Só que eu acho que se nós fizermos do jeito que nós estamos fazendo, a gente vai tirar a obrigatoriedade e vocês perdem a vaga. Bom, encerrada então a discussão, realmente, na verdade, interpretações. Então, como todo mundo foi de comum acordo em relação à alteração do projeto, Adriano, por gentileza, poderia ler como ficou a alteração para que todo mundo fique ao contento de todo mundo, para todo mundo poder... Posso ir diretamente aos artigos das alterações? Pode, fazendo favor. Então, o artigo 19, parágrafo único, na constituição da mesa diretora e das comissões permanentes ou temporárias, assegurar-se tanto quanto possível, desde que haja acordo entre as partes, com proporcionalidade mínima de 30% e máximo de 70% dos assentos para cada gênero. Artigo 2º, parágrafo único do artigo 80 da Lei Orgânica do Município de Pederneiras, proposto pelo projeto de emenda à Lei Orgânica número 01 de 2020 do Legislativo, passa a vigorar a seguinte redação. Artigo 80, parágrafo único, os secretários municipais, diretores municipais, auxiliares e auxiliares diretos da confiança do prefeito serão escolhidos conforme caput deste artigo, observando tanto quanto possível o mínimo de 30% e o máximo de 70% de cada gênero. Quer dizer, lá embaixo continua igual, só mudamos aqui. Oi? Foi a discussão da mesa diretora que a gente estava, né? Mas aí lá você cai no mesmo problema. Se muda aqui, tem que mudar lá. Se todos acharem que é o que é preconizado... Tem que mudar lá. Eu não sou o autor. Eu não sou o autor. Tem que mudar nos dois. Nos dois, então. Conclusão, a emenda sua foi da sua. Vamos lá, então. Porque já existia então, a obrigatória de no artigo 80, no artigo 80, então, tanto quanto possível, desde que haja acordo entre as partes. Assim como no artigo 19. Ok, Wagner? Ok. Todo mundo entendeu agora, gente? Esclarecido? João? Mas só concluindo, senhor presidente, a cota não existe mais. Porque se é acordo entre as partes, a cota não existe. Não é isso. O projeto ele já existe. Gente, eu acredito que todas as dúvidas foram esclarecidas. Eu faria diferente, viu, Rê? Eu colocaria que obrigatoriamente uma cadeira da mesa diretora tem que ser de mulher. Então, eu já não colocaria nem porcentagem, mas o respeito do seu projeto. Então, a gente vai colocar o projeto em votação. Realmente teve essa interpretação dos dois lados. E agora, com as alterações devidas aí no texto, acredito que todo mundo ficou contente para a gente poder votar, cada um com a sua consciência em relação ao projeto. Quórum de aprovação, maioria qualificada, que atinge ou ultrapasse 2/3 dos votos. Coloco em única votação. A votação será nominal. A deliberação será sim para aprovar e não para rejeitar. Vereador Adriano, como vota? Sim. Sim. Vereadora Durva, como vota? Sim. Vereador Ezequiel Lima?
Com as alterações, sim. Vereador Joãozinho da Farmácia. Sim. Vereador Chapéu. Sim. Vereador Professor Marildo. Sim, porque não existe mais cota. Vereadora Regina Barrache. Voto sim, senhor presidente, porque estamos num país democrático, né? Sem imposição. Vereador Vartão do Sucatão. Contra. Vereador Danilo Alborguete. Sim. Projeto de emenda modificativa aprovado por 8 votos favoráveis e 1 voto contrário. Voto contrário, vereador Vartão do Sucatão. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 1/2020 do Legislativo. Acrescenta dispositivos à Lei Orgânica Municipal, estabelecendo cota de gênero para a eleição da mesa diretora, comissões permanentes ou temporárias da Câmara Municipal de Pederneiras, bem como para cargos comissionados e de confiança do chefe do Executivo na Prefeitura Municipal de Pederneiras. Autoria, vereadora Regina Barrache. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, como se posiciona? Senhor presidente, farei a leitura da constitucionalidade, por favor. Ok, pode fazer, Gideno, por gentileza. Antes, cumpre-nos mostrar na Constituição Federal de 88 os princípios norteados das decisões de tribunais de justiça do Estado de São Paulo, STJ e STF, acerca desse tema. Ainda que persistam os juses esperneantes dos viciados operadores do direito, essa posição não podem e não devem afetar a grafia e a hermenêutica do texto constitucional. Quinto, da Constituição da República prevê que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos da Constituição da Igualdade de Gênero, portanto, direito fundamental constitucional assegurado e instituído pela Lei nº 9.504, de 1997, a Lei das Eleições no artigo 10º do inciso 3º. O princípio constitucional da igualdade é um dos pilares de sustentação do Estado democrático de direito, que rechaça a discriminação e o tratamento injustificadamente desigual entre cidadãos. Não obstante tamanha centralidade, a igualdade de gênero, seja na política, seja em outros campos da vida, como o mercado de trabalho e as próprias relações privadas, tem sido historicamente tratado como um assunto de menor relevância. Todavia, como reputar secundária, a busca por igualdade de um segmento que representa mais da metade da população mundial. A subrepresentação das mulheres na política institucional tem raízes histórico-culturais longínquas e reflete, ainda hoje, a profunda desigualdade existente entre homens e mulheres na sociedade. A dualidade entre esferas públicas e esfera privada, a divisão sexual do trabalho, são fatores que explicam essa desigualdade e, por isso mesmo, justificam a necessidade de políticas afirmativas para mulheres na política. A esfera pública, eminentemente masculina, é tida como espaço da política onde os cidadãos, em condição ideal de igualdade, deliberem publicamente sobre os destinos do país e onde se realiza o trabalho produtivo. A esfera privada, eminentemente feminina, por sua vez, é tida como o espaço dos afetos, da privacidade, onde não deve incidir o poder invasivo do Estado. Essa separação provoca uma invisibilização das relações de poder e desigualdade travadas nas esferas privadas. Além disso, as relações privadas influenciam e fornecem elementos para a compreensão das relações construídas no espaço público. Por exemplo, o déficit de representatividade política das mulheres. A mulher incumbiu-se o trabalho reprodutivo, o cuidado com a família e as responsabilidades da casa. Trabalho não remunerado e ainda hoje, por muitos, sequer considerado como trabalho. A sua inserção na esfera política e no mercado de trabalho é vista como complementar e iminente, o que justifica a subrepresentação democrática desse grupo e a percepção de salários menores. Ao homem, coube o trabalho produtivo
de provedor econômico da família, detentor de direitos sobre a esposa e os filhos, e legítimo ator político, de participação e deliberação na esfera pública. Visando assegurar a igualdade entre mulheres e homens na disputa eleitoral, a PGR autorizou ação em que pleiteou a declaração de inconstitucionalidade do artigo 9º da Lei nº 13.165, de 2015, mini-reforma eleitoral de 2015. De acordo com a norma, nas 3 eleições subsequentes à publicação da lei, os partidos deveriam reservar em contas bancárias específicas para este fim, no mínimo 5% e no máximo 15% montante fundo partidário destinado ao financiamento das campanhas eleitorais para aplicação nas campanhas de suas candidatas. A PGR argumentou que o dispositivo contraria o princípio fundamental da igualdade, deixa de proteger suficientemente o pluralismo político e a cidadania, e o princípio democrático, viola o objetivo de se construir sociedade livre, justa e solidária, e o princípio de eficiência e autonomia partidária. O artigo 5º, inciso 1º da Constituição da República prevê que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição. Igualdade de gênero é, portanto, direito fundamental constitucionalmente assegurado. Instituído pela Lei nº 9.504 de 97, a Lei das Eleições, no artigo 10º, inciso 3º, e o Regimento das Cotas, define que cada partido ou coligação preencherá um mínimo de 30% e máximo de 70% de vagas para candidaturas de cada sexo, com o fim de reduzir dificuldades no lançamento de mulheres, como candidatas à eleição, por barreiras socioculturais. Segundo a autora, políticas de ação afirmativa, como as cotas eleitorais, existem para viabilizar que a mulher se distanciem dos estereótipos de gênero que restringem sua participação política e dificultam injustamente a escolha de projetos de vida diversos dos tradicionalmente a ela já destinados. Para retomar a relação entre autonomia pública e privada, mulheres precisam participar da política, ou seja, exercer autonomia pública para garantir sua autonomia privada, a fim de que sejam livres para escolher realizar o projeto de vida que desejam. O STF deu interpretação conforme a Constituição, artigo 9º da Lei nº 3.165 de 2015, de modo a equiparar o patamar legal mínimo de candidaturas femininas, 30%, ao mínimo de recursos do fundo partidário a lhe serem destinados, que devem ser interpretados como também 30% do montante do fundo alocado a cada partido. E B. Fixar que, havendo percentual mais elevado de candidaturas femininas, o mínimo de recursos globais do partido destina-se a campanhas lhe seja alocado na mesma proporção. O STF também concluiu pela inconstitucionalidade do limite temporal de aplicação dos percentuais fixados pela lei e, por fim, declarou a inconstitucionalidade por arrastamento do inciso 5º-A e do inciso 7º do artigo 44 da Lei 9.096 de 95, que tratavam da destinação de recursos para a criação e manutenção de instituto de pesquisa, educação política e para programas de promoção e difusão da participação política das mulheres. Portanto, com essa decisão, o STF autorizou os parlamentares que se ajustarem à presença das mulheres em suas formações nos pós-eleições. A participação das eleitas nas mesmas dos parlamentares torna-se um elemento de igualdade e respeito ao princípio constitucional da igualdade de gêneros, sendo este um direito fundamental. Palavras de ministro Luiz Edson Fachin. Por óbvio, as mudanças propostas em boa parte do território nacional sobre a participação feminina nas mesas diretoras dos parlamentos deve-se dar de forma representativa, maior dentro da esfera municipal, que seria pela lei orgânica dos municípios e somente após aprovados em 2 turnos de votação da Casa Legislativa. Seria levado então a feito no regimento interno daquela Casa de Leis. Desta forma, nosso relatório, considerando a propositura do projeto, a emenda à Lei Orgânica número 01 de 2020, que trata da emenda, acrescenta dispositivos da Lei Orgânica Municipal, estabelecendo cota de gênero para a eleição da mesa diretora, comissões permanentes ou temporárias da Câmara Municipal de Pederneiras, bem como para cargos comissionados e de confiança do chefe do Executivo na Prefeitura Municipal de Pederneiras, de autoria do Legislativo,
Analisei os requisitos de admissibilidade, obediência técnica e legislativa, constitucionalidade e legalidade. É de se considerar a proposta pertinente, sendo assim, obedecidos os requisitos constitucionais relativos à competência do Poder Legislativo Municipal. Voto pela constitucionalidade da proposição. Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2020. Vereador Adriano Camargo Alves e vereador Ezequiel Lima, já que a vereadora Regina é a representante do projeto. Ressalto aqui ainda as alterações devidas que foram feitas nas emendas. Parecer favorável. A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, como se posiciona? Parecer favorável. A Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo, como se posiciona? Parecer favorável. Quórum de aprovação, maioria qualificada, que atinge ou ultrapasse 2/3 dos votos. Em primeira discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em primeira votação. A votação será nominal, assim como no projeto anterior. Deliberação será sim para aprovar e não para rejeitar. Vereador Adriano do Postinho, como vota? Sim. Vereadora Durva, como vota? Sim. Vereador Ezequiel Lima? Sim. Vereador Joãozinho da Farmácia? Sim. Vereador Chapéu? Sim. Vereador Professor Marildo? Sim. Vereadora Regina Barrache? Sim. Vereador Vartão do Sucatão? Contra. E vereador Danilo Alborguete? Sim. Projeto aprovado por 8 votos favoráveis e 1 voto contrário. Voto contrário, vereador Vartão do Sucatão. Projeto de lei complementar número 11/2020 do Executivo. Institui e regulamenta a jornada de trabalho 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, em escala de revezamento no âmbito do funcionalismo público do município e da outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, como se posiciona? Parecer favorável. A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, como se posiciona? Senhor presidente, queríamos pensar um pouco a respeito desse projeto ainda, certo? E em termos de comissão, eu sou contra, sou contrário. A Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo, como se posiciona? O parecer do projeto é favorável. Como a Comissão de Orçamento é composta por 3 vereadores, o único vereador contrário da comissão é o vereador Ezequiel, então a gente não vota contra ou a favor do parecer. Quórum de aprovação, maioria absoluta, que atinge ou ultrapasse 5 votos. Em primeira discussão. Queria fazer uma fala. Você quer falar, Adriano, primeiro? Só primeiro? Eu gostaria de falar primeiro, Tá bom. que aí você fala em cima da minha fala. Com a palavra, vereador Professor Marildo. Olha, tempos atrás aí, vamos falar aqui em 5, 8 meses, nós tivemos uma reunião com os servidores, motoristas da área da saúde. Estava eu, o João, a vereadora Durvalina e o vereador Ezequiel. Onde eles relataram que com esse projeto aqui, eles vão perder mais benefícios do que eles já perderam ainda. E a prefeitura ainda não tem
como repor isso daí para eles. Por exemplo, vai cortar os benefícios, mas é aquele monte de hora extra que tem lá para pagar também, não decidiu quando é que vai pagar. Como é que vai fazer com essas pessoas que já compraram e já tem contas no banco que vão pagar, porque contam com esse dinheiro? Vai cortar, como é que elas vão pagar também essas horas extras? Mas eu acho engraçado mais ainda que vocês pegam um projeto desse aqui e vocês mandam ele aqui num momento desse daqui que não dá para discutir com o servidor nada, e com todo respeito, não querendo ser deselegante, e não manda o do aumento do servidor e do ticket. Vocês mandam isso daqui que é dos seus interesses, e o que é do interesse do servidor, que está na linha de frente contra esse vírus maldito aí, olha, vocês não mandam. Quer dizer, qual é o respeito que vocês têm para o servidor? Vocês estão tirando tudo que o servidor tem, não estão dando nada em troca, e ainda estão deixando eles aí, ó, à mercê de toda essa pandemia que nós estamos vivendo aí, olha. Quer dizer, eu não consigo entender. Quer dizer, em vez de vocês trazer benefício para o funcionário público, vocês retiram o que eles têm. Não que isso seja um benefício, mas como é que vocês vão fazer com o dinheiro que está aí deles, aí com as horas extras que vocês não pagaram, todo mundo entrando na justiça. Agora vocês vão tirar quase 1/3 do salário deles, e já está comprometido esse orçamento aí com alguma coisa que eles compraram, com empréstimo. Como é que faz? Vocês já sentaram com esse servidor? Não, porque vocês não sentaram nem com os vereadores ainda. Vocês não sentam, essa casa aqui para vocês não existe. Vocês tomam decisões e vão tocando o trem, porque aqui passa tudo com todo respeito. E aí então o servidor é que se lasque. Quer dizer, quem parou aqui para ouvir o servidor? Nós fomos ouvir aquela vez e nós vimos que eles não querem. Não querem porque a prefeitura não ofereceu uma alternativa para eles ainda viável. E aí nós vamos enfiar esse projeto goela abaixo deles, enquanto a gente está aqui esperando o aumento do ticket, o aumento do salário do servidor, que está na linha de frente, que nem eu disse aí, ó, está aí tudo, até sem material de proteção aí. Nós estamos vendo aqui Adriano com essa massa, todo dia ele lava e passa no ferro quente, que não tem. E aí vocês botam uma coisa goela abaixo aqui, olha, sem dar tempo da gente discutir, sem nada. E sendo que vocês nem sabem se vocês vão ganhar a eleição para estar na próxima eleição aqui. E vocês estão votando uma coisa para um servidor concursado, que vai ficar com esse trem na mão aqui, engasgado depois aí, olha. Então, quer dizer, eu não consigo entender como é que vocês querem trabalhar e fortalecer a cidade, simplesmente. Sem mais, senhor presidente. Continua em primeira discussão. Palavra, por favor. O vereador Adriano. Esse aqui é um tema que o projeto ele se refere a uma outra situação, mas ele é uma consequência de uma situação diária. A necessidade que a secretaria tem de ter uma carga horária 12/36, ela é iminente, está clara para todo mundo que precisa ter 12/36. E temos em separado o problema dos motoristas, que se dependesse de nós, não depende de nós, né? Que a prefeitura ainda não conseguiu ter resolutividade, nem enquanto a questão salarial, nem quanto ainda a questão das horas, que muitos deles têm várias horas e ainda não foi feito o pagamento. Sei que teve uma ou duas reuniões com os motoristas junto ao Poder Executivo, mas não teve uma finalização do assunto até o momento. Outras situações já ocorreram de conversa da secretaria com os motoristas, mas também até agora não se definiu aquilo que vai ser feito na questão das diárias, nem na questão dos bancos de hora, entre outras situações. Esse é um problema, sim, que deve ser resolvido, e deve ser resolvido o quanto antes, porque, como o vereador Marildo colocou ali, é iminente que, se não resolvido o problema das diárias, o problema dos bancos de hora, nós teremos uma perca fundamental ao motorista. Isso é fato. Assim como é fato também a necessidade de uma carga horária diferente para a prefeitura poder se adequar na questão de horário dos pacientes. Então, acredito que a prefeitura tem que fazer uma força-tarefa e chegar num consenso junto aos motoristas para resolver o problema que já existe. Tem lá o problema das questões das diárias, que isso o pessoal já associou ao seu salário, entre outras várias situações, né? E tem a questão da carga horária. Então, são dois problemas que devem ser resolvidos, certo? E só pode ser resolvido junto com o funcionário público. Não tem como ser resolvido sem o funcionário público, no caso, o motorista está participando, né? Então, que se resolva o quanto antes a questão dos motoristas,
quanto a questão das diárias e a questão dos bancos de horas. Esse é um fato. E o segundo fato é a questão da carga horária 12 por 36, que a gente vê como necessidade. Continua em discussão. Peço a palavra, presidente. Vereador Joãozinho da Farmácia. Bem, eu também, é difícil você se colocar favorável a esse projeto, mas é uma recomendação do Tribunal de Contas. Se você não vota, depois você vai responder por isso. Mas é uma pena, porque outro dia eu estava na Secretaria de Saúde e um funcionário saiu, acho que 5h30 da manhã, para levar paciente em Bauru. Aí ele chegou às 2 da tarde correndo, falou, puxa, estou morrendo de fome. A moça falou, olha, você não vai dar tempo de almoçar, porque você tem que voltar para Bauru, volta para Pederneiras, que depois você vai buscar a turma da noite. Quer dizer, o cara ficou quanto tempo? O funcionário, ele sai daqui muitas vezes a 1 da manhã, 1h30, 2 horas da manhã e vai para São Paulo. Eu lembro que teve um paciente que ele foi atendido às 5 horas da tarde ou 4 horas da tarde em São Paulo, que ele saiu 6 horas da tarde lá, 6h30. Ele leva mais 4 horas de lá para cá, são 10 horas. Você imagina quanto faz? Quantas horas ele faz? Botucatu, quando tem que levar, teve um problema de um caso que tinha que estar em Botucatu, mas tinha que estar em Sorocaba, Campinas, acho que Sorocaba, em Campinas, um outro horário. Até que ele fizesse toda essa trajetória, quantas horas deu? Então, é mais uma retirada que tira do funcionário. Eu achava que deveria manter as horas e que eles vão fazendo o trabalho dele. Eu acho que deveria manter essas 60 horas deles, que quando você tem você começa a receber e coloca um pagamento no orçamento, no pagamento, virou 6 meses, 1 ano, você inclui aquilo no seu orçamento e quando retira, você sente falta disso daqui. Então, eu gostaria que realmente fosse repensado. Eu sei que é uma pontuação e é uma recomendação do Tribunal de Contas, mas se tivesse uma outra maneira da gente não mais uma vez tirar esse de repente do funcionário. Concede a parte? É lógico. Eu acho que o senhor fez uma colocação muito importante, vereador João, que é a seguinte: os motoristas, eles já vêm, como o vereador Marildo também fez a outra colocação, contando com aquele recurso dentro do salário deles já. Não é o ideal a ser feito, a gente sabe disso, mas sabemos que o salário base ele é baixo. Assim como o vereador João colocou, nós temos aqui uma situação que, se a gente não votar, o Tribunal de Contas pode notificar todos nós, entendeu? Então, assim, só que o motorista também já sabe disso também. Então, eu acho que a Prefeitura, mesmo com toda essa situação do coronavírus, do Covid, deve se reunir novamente, junto aos motoristas, de uma forma ampla. Quando eu falo ampla, aproveitando que muitos deles não estão fazendo seus trajetos devido à redução das consultas e dos exames, aproveitar e conseguir sentar com eles numa totalidade, sem faltar ninguém, para que possa resolver a questão do seu salário base, a questão das horas e a questão das diárias, né? Isso é imprescindível que aconteça. Cabe voltar o projeto 12 por 36 para uma questão de Ministério Público, e já respondi algumas vezes, assim como o vereador João também já foi acionado algumas vezes também no Ministério Público, né? Então, cabe a nós fazermos a nossa parte também, mas cabe ao Executivo fazer a parte dele. Obrigado, João, pela parte. Acho que o Executivo deveria chamar novamente, eu acho que ter uma reunião com os funcionários, são funcionários importantes, de uma missão importante, e saúde não tem hora. E de repente ele chega nesse lugar e não tem uma hora marcada para ele chegar. Chega lá, fica esperando, demora para ser atendido e o funcionário paga por isso. Mas eu vou votar favorável porque é uma recomendação do Ministério Público. Continua em discussão. Palavra, senhor presidente. O vereador Ezequiel Lima. Eu votei contra o parecer também no projeto. Seria incoerente votar a favor do parecer e contra o projeto. De todos os profissionais que nos procuraram, eles são unânimes, né? Não aceitariam essa situação de 12 por 36. Nós estamos falando aí, para alguns, de uma perda, mesmo que você considere não a hora trabalhada, está uma perda aí de no mínimo 800 mil reais no salário do funcionário. Então, para que possa reduzir a carga horária, é essa a realidade.
Alguns deles até cogitaram a possibilidade. Se for para fazer 12 por 36, que a gente então entre às 7 sai às 5, não tem que ficar submisso a uma situação de finais de semana, feriados, pronto para estar atendendo essas necessidades. Então eu acho que é uma classe que tem que ser estudada com muita calma. As coisas não podem ser feitas assim de forma tão taxativa. As reuniões propostas não aconteceram, não se ouviu o pessoal, precisa ouvir eles, o que eles acham dessa situação, e não está acontecendo isso, gente. Então eu acho que é uma incoerência. Eu sei que nós temos as implicações, é um projeto que a gente está aqui numa situação que temos que votar por recomendação, mas ao mesmo tempo a gente tem que ouvir o funcionário que está sendo atingido de forma direta nessa situação aí. Então, deixo aberto mais uma vez essa possibilidade. Nem sei se ela existe nesse momento, mas eu acho que é assim que a gente resolveria, ouvindo os funcionários que estão preocupados com essa situação. Se incorporou essas 60 horas. De repente, de uma hora para outra já perde. Nós já vivemos essa realidade aqui. Isso é muito triste. A gente está mexendo com a base, com o fundamento aí das famílias dessas pessoas. Então, por isso eu estou sendo contra essa situação. Mesmo que a gente tenha que votar essa situação, é onde a gente está vendo uma recomendação muito séria, mas eu acho que caberia, por parte do Executivo, de alguma forma recompensar isso que está sendo tirado. E o salário dos funcionários, segundo dessa classe, segundo o que nós ouvimos falar, é um dos mais baixos das cidades aqui na nossa redondeza. Então, quer dizer, é uma coisa complicada, é muito complexo, mas nós estamos aqui para isso, em momentos como esse que a gente tem que se manifestar. Eu acho que é o momento a gente estar do lado do funcionário, ouvindo o funcionário e vendo o que a gente pode fazer para amenizar essa situação. Continua em discussão. É realmente um projeto, a gente acaba ficando aí numa saia justa, como alguns vereadores disseram, e a gente é obrigado a dar o nosso voto favorável ou contrário ao projeto. Como esse projeto, pela mensagem que foi protocolado dia 18/3, 18 de março, ele tem bem explícito na mensagem que foi realmente uma determinação, a gente dificilmente conseguiria fazer alguma mudança. Sei que é uma perda bem dolorida para alguns motoristas, enfim, para essas pessoas, e a gente realmente tem que fazer a nossa parte em votá-lo. Então, não conseguimos, acho que, mudar nada, se eu não me engano, pelo que eu conversei com o pessoal da prefeitura. Então, como é uma determinação, a gente não consegue fazer nenhuma mudança. Então, por mais que a gente adie essa votação e desça lá para conversar, eu acho que é difícil a gente ter algum sucesso nessa negociação, porque realmente veio essa determinação para eles e eles estão passando para nós aprovarmos ou não o projeto. Então, gostaria de deixar bem claro para o pessoal que nos assiste que cada um aqui vai votar, claro, com a sua consciência, com os seus argumentos, mas é uma decisão difícil, porque a gente, mesmo depois, tentando conversar e tentar fazer alguma mudança, não é possível, pois realmente é uma determinação do Tribunal de Contas, do Ministério Público, enfim, dos órgãos pertinentes. Então, eu vou colocar em votação o projeto, e o quórum de aprovação é a maioria absoluta, que atinge ou ultrapasse 5 votos. Coloco em primeira votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Quer se manifestar? Então, projeto rejeitado são 4 votos, 5 votos contrários, 2 abstenções. Sendo os votos contrários, vereador Joãozinho da Farmácia, vereador Ezequiel Lima, vereador Vartão do Sucatão, vereador Professor Marildo e vereador Chapéu. As abstenções, vereador Adriano do Postinho e vereadora Durva. Projeto, portanto, rejeitado.
recomendação. Agora, como é que ele quer fazer um projeto para pagar o que deve? Sabe o que deve primeiro, aí faz o projeto. E é uma solução para a situação funcionar. Presidente, então eu vou mudar meu voto pelo que a Regina Borracho falou aí. Posso? Bom, Chapéu, eu acredito que assim, depois realmente que a gente conversou, é em primeira votação ainda. Então ele foi rejeitado em primeira votação. Como eu disse, acho difícil que a gente conversar, mudar alguma coisa em relação ao projeto. Porém, não custa a gente tentar. Eu mesmo já liguei, falei com as pessoas responsáveis na prefeitura há alguns dias atrás, e realmente é uma determinação. O que a gente vai fazer agora? Como a maioria já votou contrário, a gente vai conversar novamente essa semana e colocar o projeto para a segunda votação na pauta o mais breve possível. Então ele está reprovado em É que eu ia acompanhar o vereador votação. Adriano e a vereadora Regina me abster do voto para não arrumar problema aí, não, corda arrebenta para o mais fraco. E você sabe, né? Vou apoiar meu voto, acompanhar junto com o Adriano e a Durva, abster do voto. Eu vou manter, Chapéu, porque na próxima a gente vai ter novamente a oportunidade de discutir o projeto e quem sabe com alguma possível alteração. Então vou manter da forma que você votou contra e as 2 abstenções e os demais que votaram contrário também, ok? Fica convocada a casa para a realização de sessões extraordinárias logo após encerrada esta sessão, conforme documento assinado por todos os vereadores e vereadoras, com pauta específica, ou seja, a deliberação do projeto de lei número 13/2020 do Executivo. Está encerrada a sessão. Declaro aberta a sessão extraordinária para deliberar englobadamente sobre o projeto de lei número 13/2020 do Executivo, objeto desta convocação. Ordem do dia. Comunico que, conforme requerimento aprovado, a deliberação do projeto a seguir será em 2 turnos, englobadamente. Projeto de lei número 13/2020 do Executivo, que dispõe sobre a abertura de decreto especial. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, como se posiciona? Parecer favorável. A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, como se posiciona? Parecer favorável. A Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo, como se posiciona? Parecer favorável. Quórum de aprovação, maioria absoluta, que atinge ou ultrapasse 5 votos. Coloco em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação englobada. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Projeto aprovado. Uma boa noite a todos, uma boa semana, fiquem com Deus. Está encerrada a sessão.